Cruzeiro chegando a 9 jogos de invencibilidade, cabido 7 vitórias e 2 empates. Hoje o Cruzeiro tem 66% de aproveitamento, que é um bom aproveitamento. Sem e dúvida. dá sim Sem pra dúvida. sonhar com o título, porque se a gente for puxar e comparar, eu até trouxe isso no 98 Sport, segunda edição de sexta-feira, o Cruzeiro em 2013 terminou o campeonato com 67% de aproveitamento, bateu 76 pontos e foi campeão em 2013. Então o aproveitamento do Cruzeiro é sim muito bom, e se a gente comparar com o ano em que o Cruzeiro foi campeão, é uma diferença de apenas 1%. Então o Cruzeiro ontem, até na jornada vocês estavam discutindo se era favorito, se era postulante, o que era, na briga pelo título, o Cruzeiro tá assim. Seguinte, ô CJ, o Cruzeiro tem que passar Flamengo e Palmeiras para terminar na liderança do campeonato antes da pausa do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem União Santa Fé na quarta-feira, e aí provavelmente time todo reserva, né, Cabido? Depois o Palmeiras... Provavelmente não. É certo que vai ser todo reserva. Aí o Palmeiras certeza. no final de semana no domingo. E aí só na outra quinta-feira, do dia 12, porque tem uma pausa aí de data FIFA, o Cruzeiro enfrenta o Vitória. O Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira na Libertadores, provavelmente vai ter que jogar com o time titular porque briga por essa classificação. Só que aí pro azar do Cruzeiro, o Flamengo enfrenta o Fortaleza. E aí a tendência é que o Flamengo ganhe do Fortaleza. O terceiro jogo, que seria Sport e Flamengo, foi adiado por causa do Mundial. O Palmeiras enfrenta o Sport Cristal no meio da semana e no final de semana o Cruzeiro. O terceiro jogo do Palmeiras, que seria Palmeiras e Juventude, também foi adiado. Então, se o Cruzeiro vencer o Palmeiras e vencer o Vitória, faz 6 pontos. Se o Flamengo vencer o Fortaleza, faz só mais 3. Não consegue fazer mais porque não joga. Então, o Cruzeiro terminaria, sim, essa primeira fase do Campeonato Brasileiro, essa primeira parte antes da pausa do Super Mundial, na liderança do Campeonato Brasileiro. Só depende dele, Cabido. Tem que vencer o Palmeiras e tem que vencer, claro, o Vitória antes da pausa. Óbvio, vai terminar com um jogo a mais do que Palmeiras e Flamengo, mas na pontuação o Cruzeiro vai ficar aí um mês na liderança do campeonato. E tem que lembrar que são jogos duríssimos também, né? A gente tá falando com relação principalmente ao Flamengo, o Flamengo vai vencer o Fortaleza, etc. Mas antes do Cruzeiro pensar no jogo dos outros, o CJ, o Henrique, tá muito cedo pra pensar, inclusive eu acho que tá muito cedo pra pensar nos jogos dos outros, é fato que são jogos duríssimos do Cruzeiro. Enfrentar o Vitória, mesmo numa fase ruim no Barradão, é complicado, a torcida comparece mesmo, apesar ontem até o Santos ter conseguido vencê-los. Mas é um jogo complicado. E enfrentar o Palmeiras, mesmo no Mineirão, é uma tarefa dificílima. A gente tá falando aqui do time mais constante do futebol brasileiro nos últimos anos. Então, assim, vai ser um jogo duríssimo e a gente, obviamente, conta aí com uma situação diferente para esse jogo, né? Vai ser um jogo com um caráter um pouco mais decisivo do que a gente tá acostumado no Campeonato Brasileiro.